discutir questões relacionadas à memória e à história como nunca antes, né? Porque agora você sente que, quando você pensa as estátuas ou essas homenagens, elas sempre, quando elas estão seja numa praça, num parque ou na rua mesmo, elas têm um poder de ser algo para além, né? Então, é como se tivesse caído do céu e alguém colocasse, e elas representam normalmente memórias que precisam ser para sempre preservadas, né? E acho que nós temos a oportunidade de começar a indagar algumas dessas coisas, né? Então, que memórias a gente quer preservar? Quer dizer, ou pensando até numa questão de concepção de história mesmo, né? Nós estamos aqui entre historiadores e entre pesquisadores do patrimônio. Acho que a gente já passou para além de imaginar que a história ela é feita de heróis, né? E feita dos vencedores. E quando você imagina essas estátuas, quando elas levam nome, quando elas carregam todo esse peso simbólico, normalmente você está falando de vencedores ou de heróis, né? E aí você tem também em torno disso tudo disputas, guerras de narrativas que envolvem esses monumentos, né? Acho que na live anterior também eu gostaria de frisar, né? Então, quando a gente pensa em monumento, é necessário entender que monumentos são formas de evocar o passado, com a intenção, né, de perpetuar essa memória para o coletivo. Isso também leva a indagar que talvez e foi um tema nosso na outra live, né, se talvez todo documento é monumento, né, que essa é a tese trazida pelo Legoff. Então é uma indagação. Então acho que a gente também, nessa conversa, a nossa preocupação maior é continuar o debate, né? Então acho que não finalizar e pensar que você tem uma chance de discutir de que maneira essas memórias elas são evocadas nesses momentos, o porquê delas estarem aqui, se são necessárias manterem, né? Então, se é necessário, acho que nós temos dinâmicas próprias aí que precisam sempre ser relativizadas quando você pensa Brasil, quando você pensa Estados Unidos, quando você pensa Inglaterra. Nesses últimos dias, nós fomos quase que metralhados aí constantemente com notícias, né, que vão dando conta de cada país e como cada país se organiza a partir desses monumentos e a relação que estabelece com elas, né? Então eu queria reforçar isso, né? Então a gente precisa sempre entender que não é toda escultura que vira monumento, e que como a história ela está sempre em movimento também, né? Então às vezes você estabelece outras balizas, né? E aí, estabelecendo outras balizas, outras referências, construindo novos significados, você passa a questionar o que existe, né? E estabelecer interrogações para isso.